tarde, amigos e clientes. Estamos aqui com o Dream Team da área jurídica, nosso programa piloto aí, que vamos mensalmente, inicialmente a ideia botar os melhores e mais conceituados advogados a conversar e debater assuntos de interesse de todo mundo e cada um na sua especialidade. Aqui à minha esquerda, Dr. Rogério Facim, advogado, pós-graduado em processo civil, especialista em direito imobiliário. À minha direita, o dinossauro, o cara que causa terror nos bancos, Dr. Guilherme Becker, especializado em direito financeiro e direito bancário. Mais à minha direita, a minha sócia, doutora Edneia Cristina, especialista em direito do trabalho e relações contratuais. E eu que sou pós-graduado em processo civil e atuo na análise estratégica de contratos de postos de gasolina em empresas de pequeno porte. Então hoje a gente escolheu como pauta, uma pauta muito relevante e importante, eu diria, né? Atual, que vamos trocar algumas ideias, algumas opiniões sobre os efeitos práticos e jurídicos das enchentes que ocorreram no mês de maio e que permanecem ainda em alguns pontos com um alagamento até hoje. Passado 30 dias, ainda há no estado vários pontos que a água não cedeu, não baixou. E isso tudo vai trazer para a realidade do estado e vamos lá, vai trazer para o país inteiro, porque mais no interior a devastação foi nos campos, foi na lavoura, né? Então vai repercutir em tudo que é canto do país, quiçá até do mundo, né? Porque o Rio Grande do Sul é um grande exportador. O maior produtor de arroz do mundo é o Rio Grande do Sul. Somos os maiores produtores de trigo. Somos os maiores produtores de soja. Não é o Brasil, é o planeta. O reflexo não é só nosso. Né? Então, vocês trabalham muito no interior do estado. Tu sabes que são aquelas vastas plantações, né? Trigo, soja, né? Pecuária também. Nós temos muitos campos aqui, os nossos parreirais ali na serra. Então, a serra também. É uma cadeia, né? Uma cadeia. Quebrou um elo da cadeia e vai repercutir em todas, né? Seja da primária, seja da parte de transformação e seja a parte de consumidor, né? Até mesmo lá, falou na serra, que não está tão em voga, mas ontem ainda vi no noticiário o apelo dos hotéis, restaurantes da Serra Gaúcha, porque estão sem o fluxo normal de turista. Uhum. E nós estamos às portas do inverno, que é a alta temporada da Serra. Né? Gramado é o principal polo turístico do Brasil. Então, as agências de viagem onde mais vendem pacotes de viagem é Gramado. Né? Então, Gramado, Canela, Nova Petrópolis, eles vivem do turismo. Ali do lado a gente tem a nossa indústria de vinhos, de espumantes, que foi atingido. Muito embora a safra seja colhida no verão, mas vai impactar na próxima safra, sem dúvida. E o que tá gravando isso muito mais, isso é a questão do aeroporto, né? Uhum. Sem data para voltar, o pessoal de Gramado depende muito do turismo de outros locais do estado e Sim. até de fora. Isso tá... eu vi uma entrevista do pessoal de restaurantes e hotéis de Gramado, estão apavorados, né? Com esse fechamento do aeroporto, sem previsão de abrir, né? A questão do aeroporto, vocês aqui sabem que o nosso escritório tem uma característica de ter 80% da nossa clientela fora do Rio Grande do Sul. Né? Eu viajo muito todo mês. Mês de abril, anterior à tragédia, eu acho que eu viajei as 4 semanas do mês. Basicamente, entre 3 e 4 dias de cada semana eu passei fora do estado. No dia 29 e 30 nós estávamos em reunião com a Vibra Energia no Rio de Janeiro. Então,
o escritório tem uma atividade... Sim, a gente chegou da viagem e o aeroporto fechou, né? Na sequência, começou essa tragédia e fechou. Foi em seguida, Tu não? vê, o escritório, a minha casa, a minha equipe não foi atingida. Exato. O escritório, a minha Mas casa... isso não a minha quer equipe- dizer que tu não tenha sido. Não tinha, tem reflexo. Todos fomos. Porque agora, com a pista que está secando, está baixando a água, eles estão vendo que a pista está deteriorando. Então eles não têm uma previsão de voltar. Vai E ter o que refazer turismo, tudo. o turismo, claro, daí claro que eles estão utilizando a base aérea de Canoas ali, mas não é a mesma coisa. Quem vai fazer turismo não vem. Não vem. Isso não é Vai uma... passar perrengue, né? Claro, São né? 5 voos diários, né? Aumentou E o aeroporto agora. de... Aumentou? Não, nem sabia. E o aeroporto de Caxias, ele não tem a... Ele não é internacional, né? Não, mas E ele não tem o IFR, que é o aproximação por instrumento. por instrumentos. Então, quer dizer, e é uma região que a gente sabe da neblina, né, que tem nessa época do ano. dificuldade. Não tem como. Indiscutivelmente, pela via aérea, o Estado vai ficar extremamente prejudicado e essa questão prejudica diretamente a economia, as relações contratuais da Serra Gaúcha também. Sim. Hoje eu não conheço ninguém que não tem, independente, não estou nem falando de água entrar na casa, no prédio. Eu não conheço ninguém que não tenha sido impactado minimamente com a enchente. Sim. Todos fomos. Então, na verdade, isso é uma dimensão, é quase 100% do estado que foi impactado. Sim. Porque se eu não fui impactado, meu cliente foi, o meu fornecedor a gente foi. a gente tem clientes aqui no escritório que não sofreram. Tem empresas que não sofreram nenhum prejuízo com a água, mas não conseguem receber matéria-prima, Isso aí. sabe? Ou tem empregados que não conseguiram chegar ao trabalho, ou não tem transporte para levar mercadoria. E a gente também tem empresas aqui que foram 100% atingidas. A gente tem uma metalúrgica que a gente atende, que foi 100% atingida, perderam absolutamente tudo da empresa. Então, o que vai representar ainda a gente nem sabe mensurar o tamanho. Não tem como ainda Não tem como hoje. Hoje não se tem como mensurar Não tem o como. tamanho Por exemplo, do impacto. essa pista do aeroporto, por exemplo. Essa questão não se tinha enquanto a água não baixou. Não. Agora que a água baixou, que viram que a pista praticamente vão ter que trocar. Quer dizer, era um prejuízo que não estava calculado Outra inicialmente. situação. E um prazo, né? Não tem prazo. E o prazo para trocar uma pista de aeroporto não é recapar a BR-316. Não é, claro. Ontem eu vi que atinge diretamente aqui o Vale do Sinos até Porto Alegre. Transurb só, que é o nosso trem, a nossa linha de trem aqui, só em 2025 para voltar a operar em Porto Alegre. As estações rodoviárias, farrapos, não sei o que, Só estavam das- A submersos. estação mercado entrou em tudo, né? Tomou Sim. o centro histórico foi todo tomado. Então, o impacto que isso vai trazer para o dia a dia, a gente entende que é grande, mas conseguir dimensionar isso, a gente não tem nenhuma data. É uma tragédia, uma catástrofe num estado da federação que vai afetar os 3 entes, município, estado e união, e do Brasil todo. Sim. Então todos os estados do Brasil também serão impactados. Semana, Cada um Da sua forma, mas assim. na Rogério, semana, uma questão assim de bem em destaque nessa situação. O que tu me diz aí dentro da tua especialidade? O que tu vislumbra sobre as relações de locação? Tanto residencial quanto comercial, de quem é a responsabilidade de eventual conserto? Essas demandas estão aparecendo e vão aparecer cada vez mais. A primeira indicação que eu acredito que é o diálogo entre o locador e o locatário. Isso é sempre o primeiro caso. Porque, claro, nós temos a legislação, em princípio é o proprietário que arca com esses prejuízos. Só que daí, claro, daí vocês têm a questão, mas o proprietário às vezes não tem condições de arcar com esse prejuízo. O inquilino, além de não ter condição, também não é da parte dele. Então, a primeira questão é o diálogo. Claro, depois, se não haver nenhuma composição nesse sentido, a via judicial está aí para ser utilizada, né? Mas a responsabilidade é do proprietário por esse prejuízo. Uma coisa que tu falou lá no final, eu já venho pensando, eu acho que eu e o Guilherme já discutimos de forma en passant,
Cara, muita coisa dessa realidade vai desembocar no judiciário que já não dava conta do fluxo normal. E não tem. Muitas dessas situações criadas, por mais que a gente pregue, estimule o diálogo, a imensa maioria não vai ser resolvida no diálogo. E eu acredito, e te digo mais, eu acho que muitas vezes não será resolvido nem no judiciário. Porque são questões novas. São questões novas, em aberto. A gente não sabe, no final das contas, o que vai ser. Tem uma jurisprudência disso, é um volume absurdo. Exato, então é algo mega. Exato, então eu acredito que eu acredito que nós temos muita importância nisso, de tentar esse diálogo entre as partes. Porque às vezes a gente teve situação aqui que teve a empresa do cliente perdeu a enchente, o cliente perdeu a casa também. Então pode ser uma situação que o proprietário perdeu o imóvel que locava e a casa. Então tanto a sua fonte de renda, que é a locação, foi prejudicada, mas também a sua própria residência. Então assim, ok, o imóvel locado sofreu prejuízo, mas também a casa dele os dois sofreram prejuízo, né? A gente tem casos já porque a gente costuma ter em mente que o proprietário é sempre o rico da história, né? Que o inquilino nós já temos casos ao contrário, que é o inquilino que tem mais condições pela atividade, enfim, e o proprietário tem aquele aluguel como a única fonte. E o inquilino, daqui a pouco, de repente, é o inquilino que possa fazer esse valor financeiro, essa reparação, e descontando nem a totalidade do aluguel. Porque o proprietário tem tão poucas condições que ele fez o reparo e repassa ainda um valorzinho pequeno de aluguel para o proprietário. Então, são questões que o judiciário não vai decidir assim. Não, vai ter que analisar caso a caso, com parcimônia em cada um deles. Exato. Na tua área ainda, eu vi uma reportagem, a primeira coisa que me veio à cabeça foi primeiro semestre, talvez segundo semestre no curso de Direito, quando a gente estava no Direito Civil 1, Direito Civil 2, que era aquele conceito de aluvião e lembra? Sim, aluvião e alusão, alguma coisa assim. Não, pera um pouquinho. Isso aí eu fui ver, acho que até em coisas. É direito das coisas. Não, direito das coisas. Sim, direito das coisas. Mas que é quando um pedaço de terreno se desloca, né? Tu comprou um terreno abaixo e esse terreno de alguma forma se desloca para o outro lado da margem, ou enfim, agora na Serra Gaúcha, como é que honestamente, eu nem consegui imaginar essa situação quando eu estudava. Não, a gente não prestava atenção, uma coisa surreal. E essa questão que tu quer ver, eu acho interessante a gente colocar bastante casos práticos, né? Que estão acontecendo, porque é uma questão interessante. Imóveis irregulares, tá? Imóveis irregulares que não tem matrícula, não possuem matrícula. Tem um contratinho de posse, que muitas vezes a água até levou. O que aconteceu? As pessoas saíram de casa. A água foi... Quando voltaram, tinha gente lá. Como é que se dá essa retomada aí? Como é que tu retoma um imóvel que na verdade tu não tinha propriedade? Tu já tinha uma posse precária. Só tinha. Então, são questões que vão surgir disso que a gente não faz. Olha, muitas vezes, como o Marcelo falou, muitas vezes tu estudou uma questão há 10 anos, 15 anos. Era uma teoria. Que agora vai surgir. Que era uma teoria. E questões que o judiciário talvez não tenha decidido ainda. Mas, senhores, nós, com a própria pandemia, nós tivemos, né, e processo que nós trabalhamos juntos aqui dentro, que nós até, houve a nossa criação da nossa tese Covid, nós aplicamos em várias empresas, inclusive aqui dentro, que foi novo. Nós tivemos que nos debruçar em cima do Código Civil, não tem jurisprudência, né, a última pandemia, a gripe espanhola de 1918, então quer dizer, e nós tivemos que criar do zero teorias, né, que conseguimos, inclusive, soluções jurídicas, né, para pessoas, para empresas, saindo do zero. E é o que vai acontecer agora. Nós vamos ter que voltar a criar jurisprudência. E gera uma insegurança nas partes e é tremenda. Porque quando tu inicia uma tese, tu não sabe como o judiciário vai recepcionar. Ele também não conhece. Tá criando, claro. Uma situação fática, Rogério, que eu também, né, trazendo informações de
de noticiários, mostrou ali no interior, ali pro lado de Lajeado, Estrela, uma pequena propriedade rural que ela inteira sumiu. Não é a casa, não é a lavoura, é o terreno, a terra sumiu, não existe mais. Como é que fica isso no registro imobiliário? Exato. Não, e o cara era proprietário de uma área de terras, assim, tantos hectares, e por conta da enxurrada, aquela terra foi deslocada, sumiu, não existe mais o terreno. E deixa eu complicar um pouco mais a situação. E aí te pergunto uma coisa, e se essa área não tinha medição e não tinha documento no registro imobiliário, como é que faz? Como é que tu sabe onde é que é agora? Porque a água levou tudo. Como é que tu sabe agora onde é que é a medição se não tinha essa medição oficial? Não, a gente tem uma dificuldade. E não tinha. A gente sabe que muito. Ainda Em área urbana não tem. Hoje quase todos os cartórios estão digitalizados. Mas se tem aquela área que é uma área clandestina, que é uma área que só tinha posse, mas não tinha medição, ninguém sabe onde começava e onde terminava. E agora a água veio e levou tudo. E aí? Não geralmente são pequenos. São pequenos produtores. Então aonde que o fulano vai se colocar, o outro que assim eu plantava mandioca, o outro do lado vai voltar à criação de porco dele. É isso aí. Imagina o tempo para isso se recuperar. E o custo. Se fala em questões de cidade, simplesmente mudar de local. Sim. Os fatos mostram que não faz sentido manter ela no mesmo lugar. Né? Mas imagina o impacto. Mas vamos analisar não só o impacto fático, mas o impacto jurídico disso. Quer dizer, eu vou tirar uma cidade de um lugar, eu vou colocar para outro onde já existe. Imagina juridicamente isso. Ô Guilherme, e olha só, agora eu estava falando sobre os produtores, e a gente tem muitos produtores, aqui a gente vive, tem muito agroindústria, muito agro aqui no estado, e esses produtores que têm contratos de financiamento, têm contratos para fazer a construção que a gente tem aqui no escritório, tem contratos para construção, financiado para construção de aviários, construção de galpões para suínos. Como é que vai ficar esse produtor? Sim. Que depende para pagar, depende da produção. Não tem nem a produção e não tem nem só tem a dívida. Sim, só restou a dívida. O que acontece nesses casos, desses financiamentos, né? Geralmente esses créditos são créditos bem específicos, né? São créditos somente para o produtor rural. Muitas vezes são verbas do governo, né? Que os bancos acabam por administrar, ou o próprio banco ele fornece essa verba. Eu estava aguardando até um pronunciamento da FEBRABAN, ficou de dar um pronunciamento para ver que tipo de solução ia dar. O que os bancos têm dado de solução? Tá? Na sua grande maioria, eu não vou entrar num caso em específico, porque teria que a pessoa, ela em específico, conversar com o banco. O que eles estão dando em regra geral? Estão te dando uma moratória de 3 meses. 3 meses, o que não é bem uma moratória, porque o que eles estão fazendo? Eles estão pegando as suas parcelas que estão vencendo agora e colocando para o final do contrato. Incidência igual de juros, de correção monetária, né? Ou seja, nada que tu não conseguiria numa situação comum, vamos dizer, sem a tragédia. O que de prática os bancos estão fazendo, pasme, doutor Marcelo, isenção da taxa mensal de cobrança. R$65, em média. Vai ajudar muito. É isso que eles estão fazendo. Nós temos um cliente que a empresa dele perdeu aproximadamente R$1 milhão entre estoque, maquinário, e ele correu no Pronamp. O Pronamp, crédito máximo hoje 150 mil. Que, para quem perdeu 1 milhão, 800 mil de estoque é nada. E ele foi lá e tentou pegar os 150 mil. Foi aprovado 40 mil. O Pronamp tem 150 mil para ajudar as empresas. Então, é o limite máximo. É o limite máximo. Eu não sei qual é o critério, mas uma empresa que tinha um estoque de 600, 800 mil, liberaram 40 mil. Para ele não resolve talvez um mês de folha, né? Provavelmente não. Provavelmente não dá um mês de folha. Porque o que acontece? Essa liberação por parte do governo federal desse crédito, qual é a diferença de um crédito Pronamp e um crédito bancário normal? É o juro, porque o juro do Pronamp sim, ele é mais baixo, ele é um juro subsidiado. Agora, eles vão te exigir garantia real, igual. Aí ele vai dar o que em garantia? O maquinário? Não, o maquinário está submerso.
Ele vai dar garantia à terra, mas, por exemplo, a terra sumiu. Então, quer dizer, essa ajuda, no papel, ela é muito bem-vinda, porque ele é um juro subsidiado, ele é um juro mais baixo para a NAMP. E a gente vê os clientes, às vezes, meu juro para a NAMP é 9%, 6% ao ano, sim. Só que nada adianta se ele não tiver uma garantia para dar, eles vão liberar 40 mil. Uma empresa que perdeu 1 milhão é nada. Essa questão eu vejo os bancos, até as empresas, o governo até tentando fazer alguma coisa, mas eu vejo que o seguinte, é que não adianta, tu não vai conseguir resolver uma questão excepcional com questões ordinárias. Meios não vai. Isso não é uma questão, não é uma questão tradicional isso, não adianta, tu vai ter que fazer coisa que tu nunca fez. Essa questão, como tu falaste antes, jogaram as 3 parcelas pro... Tchê, isso aí... É normal. Isso aí eu reclamo, vou lá no banco, reclamo que a minha empresa tá ruim, eles fazem isso, Exatamente. isso não afeta em nada. É uma questão excepcional. Então as questões, até eu acho que nos próximos encontros, talvez a gente tenha mais questões para discutir sobre questões dos governos, dos bancos, das empresas, porque talvez alguma coisa vai ter que ser feita. Coisas excepcionais. Um outro impacto que a gente também tem que considerar, uma estimativa preliminar coloca, tá, em torno de 200 mil veículos avariados pela tragédia. Então, se a gente fizer um número preliminar que eles estão divulgando, isso os órgãos oficiais, governo, enfim, nós temos 200 mil veículos atingidos diretamente pela enchente. Segundo o dado da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, 80% da nossa frota é uma frota financiada, ou seja, são veículos em alienação fiduciária, consórcio, leasing. Então, 80% em tese desses veículos serão veículos financiados, que dá um número de 160 mil veículos. E agora um outro dado também divulgado é que desses veículos, em torno de 30% deles possuem seguro. Ou seja, nós temos 200 mil veículos atingidos, 80% deles financiados e 30% deles possuindo seguro. Ou seja, nós teremos aqui em torno, fazer um cálculo grosseiro, em torno de 120 mil veículos financiados sem cobertura securitária. E de que forma a gente vai conseguir resolver isso? Em primeiro lugar, a orientação é que as empresas, as pessoas procurem os bancos, porque nós temos, por exemplo, transportadoras. Como é que essas transportadoras vão pagar? Eles não têm o que transportar. A nossa produção agrária está afetada, nós conversamos antes, a nossa industrial está tudo afetado. Como é que essa gente vai conseguir pagar essa frota? Geralmente, essas empresas transportadoras, a frota deles de caminhões, elas são via leasing. Então são valores altos que eles teriam para pagar. Vai para a pessoa física, né? Ou seja, a pessoa precisa de um veículo, ela já tem aquele financiamento, ela vai fazer um novo, como é que ela vai comportar os dois? Bom, então de cara a gente já prevê um nível de inadimplência a questões bancárias, só falando em veículos, gigantesca. Sim. Sim. Essa duplicidade de informações, essas duas informações, o veículo financiado e agora a perda total, é terrível, né? Sim. Porque tu fica sem veículo e como é que... A questão é bem essa, tu vai continuar pagando? Vai ter alguma negociação com o banco? Tu precisa de um outro veículo, tu já usava aquele veículo, seja para o teu lazer ou para o teu trabalho. Né? Isso, e pensando na pessoa física de uma pessoa é uma coisa, pensa numa empresa. Agora, dentro dessa lógica, nós vamos ter um problema econômico no país, porque a lógica que hoje é posta, que funciona, é o seguinte: quanto maior a inadimplemento, maior o custo do dinheiro, a taxa de juros. Né? Quando está tudo mais ou menos tranquilo, baixa a taxa de juros porque as pessoas estão pagando em dia. Então agora nós vamos ter uma alta taxa de não pagamentos que vai forçar para quem precisa ou quem paga uma taxa de juros mais alta. Disso a gente, assim, nós podemos dessas circunstâncias, são 3 questões consequências assim já urgentes: o custo do financiamento bancário,
vai subir. O seguro de veículo. O seguro já subiu. O seguro de residências, porque é uma coisa óbvia, a seguradora ela tem que jogar, tem que pulverizar esse custo todo aí. Imagina o seguro do veículo. Sim. Muito provavelmente, nos próximos meses aí, terá um aumento. Por isso que vai diminuir o número de segurados. O que é pior, quer dizer, é um efeito em cascata. É um efeito em cascata. E se a gente analisar o seguinte, que eu até agora eu não vi nenhuma posição nem da SUSEP, Superintendência dos Seguros, e também não vi nenhuma posição do Banco Central de como ele vai regular essa alta. Né? Porque lembre-se, a lei brasileira não legisla sobre os juros. Né? Tem sido uma aplicabilidade do próprio Banco Central, que até o momento não se manifestou. E aliado a isso, a gente tem que considerar uma outra questão, que a gente vai ter toda uma redesignação do próprio mercado imobiliário, né, Rogério? Ele vai mudar. Né? A valorização do imóvel, nisso vai implicar a questão do seguro, porque o seguro ele vai te cobrar sobre os riscos. Né? Olha, ali já entrou água, ou seja... O risco ali é existente. Exato. Compras de imóveis, a valores migração de pessoas, né, vai ter uma migração muito grande para as cidades ou para os bairros que não foram atingidos, e por isso que ou a para gente cidades cobra, que sofreram. por isso que a gente cobra muito posição de governos, da própria SUSEP, que comentaste agora. Só que a verdade é que eles também não sabem muito bem como é que vai se dar isso. Não tem como tu dimensionar, porque realmente não tem como. A questão da pista do aeroporto, por exemplo, é uma questão que surgiu agora. Mas que não tinha no horizonte, porque tu não tem como aferir isso, porque tu não sabe ainda. Não se tem ideia do reflexo. Não tem. A questão do seguro, por exemplo, quanto vai ser o aumento? Uma coisa é certa, vai ter aumento. E não vai ser pouco. Não vai ser pouco. Sim. Porque, obviamente, para suportar todo esse prejuízo dessas seguradoras... E assim, a gente tem que pensar que os seguros, para quem tem alagamento, contratado a rubrica alagamento, ok. Quem não tem contratado, não vai ter essa cobertura. Mas tem outras rúbricas que estão seguradas, por exemplo, vendaval, né? Cidades que não foram atingidas pela enchente, mas sofreram prejuízos a alguns moradores com vendaval. A própria vistoria está sendo feita online, eu tenho conversado com alguns escritórios que fazem seguro, a vistoria online, e ainda é negativa, né? Porque, não teve vento, não ficou comprovado que não teve vento. Isso também vai ter reflexo no judiciário. Sim, e aí uma coisa importante, falar da negativa, que muitas vezes a gente acaba colocando prazo para acionar a questão dos 3 anos, né, do artigo 206, da seguradora é 1 ano. Exatamente. É 1 ano. Então veja bem, e parece bastante, mas não é. Muitas vezes um ano voa. Um ano voa. Não, o teu cliente te contata, tu pede documentos, ele fica de conseguir. 1 ano é isso aqui. Né? Então isso é outra preocupação. Uma coisa até que eu queria abordar com vocês, que é uma dica até interessante para as pessoas, empresas que estão nos assistindo. Muitas vezes quando a gente contrata um empréstimo bancário, vem a tal da venda casada. Né? Que eles nos vendem seguro. Pois bem, é hora da gente olhar esse seguro. Porque muitas vezes você faz um empréstimo consignado, né? Estou falando do aposentado ali, do funcionário público, e acabam colocando nele um seguro. Em muitos contratos tem. Às vezes empresa acaba embutindo, olha, eu vou te emprestar um capital de giro aqui, mas tu contrata comigo um segurinho. Pô, vamos olhar esse seguro. Isso é uma prática comum. É uma prática muito comum nas empresas e também nas pessoas físicas, na hora de emprestar o dinheiro, fazer o teu camarada contratar um seguro. É um seguro que ele nunca vai usar. Bom, chegou a hora, né? Chegou o momento. Os imóveis que são financiados pela Caixa, né? Eles têm esse seguro, né? Então, muitas pessoas ainda estão procurando. Semana passada eu inclusive orientei uma pessoa que ela teve a casa alagada, o apartamento alagado em Esteio. E é financiado pela Caixa, e aí eu orientei isso, olha o teu contrato e busca a agência da Caixa, porque tu vai ter essa rúbrica de cobertura, porque é uma venda casada. Tu financia, a Caixa financia o teu imóvel, mas ela vende esse seguro, tá? Tu paga. Os financiamentos da Caixa, não é de graça. Salvo engano, são 100%. Não é da Caixa, é financiamento imobiliário. De qualquer banco. Sim. De qualquer banco, o financiamento imobiliário, porque é de longo prazo, ele obrigatoriamente tem seguro embutido. Tem um seguro.
Mas é importante também aquela pessoa que sofreu a avaria, tanto pessoa física quanto jurídica, porque não existe distinção no financiamento imobiliário, né? Quando a gente fala imobiliário, a gente pensa, o da Caixa, o Minha Casa, não, todos eles têm. Né? Fazer a abertura do sinistro de forma administrativa, né? Levar a documentação que a seguradora te pede e cuidar muito após a eventual negativa, que o prazo é 1 ano. Né? Isso tem que ter, a pessoa tem que ter muito claro esse prazo, né? Que é o prazo de ajuizamento. Né? Tá, e o prazo é da data do fato ou da data da negativa? Da negativa da cobertura. Porque via de regra, em torno de 30 dias, Ela se manifesta para te pagar o prêmio, né? Ou então, olha, não vou te pagar. E também é importante ressaltar que muitas vezes você tem uma parcial procedência da questão da administrativa do seguro, né? Vamos considerar, olha, a pessoa ele tem um imóvel de R$200 mil, ele teve uma indenização de 50, não, ele pode vir a buscar os outros 150, né? Considerando que o prazo é da resposta da seguradora. Essa questão de seguro também é muito interessante, questão de alagamentos, para ver como a situação é complicada. Eu estava falando com um corretor de seguros e ele me dizia justamente isso. As poucas empresas, que o percentual é 1% que faz seguro de alagamento, né? Seguro de alagamento. O problema é que muitas empresas tiveram prejuízo de 10 milhões, 20 milhões. E muitas vezes tu vai olhar porque o seguro de alagamento é um seguro caro. E muitas vezes tu vai olhar a cobertura é 100 mil. Uhum. Guilherme, me diz o que tu imagina da situação desses estacionamentos aí de grande porte que anunciaram ontem na imprensa que não vão ser responsabilizados pelos carros, tanto os estacionamentos de aeroportos quanto de shopping, que já se manifestaram. Porque na realidade tu tens o contrato de depósito, né? Que é um contrato tácito, quando a pessoa estaciona o veículo lá dentro. Né? O que eu entendo? Num primeiro momento eles vão negar, mas vai abrir uma porta para ações judiciais, né? Tanto em aeroportos, shopping centers, centros de compras que oferecem o estacionamento, porque faz parte da relação de consumo, né? Tanto da empresa que oferece serviço quanto ao tomador desse serviço, porque é um serviço geralmente pago. E mesmo que não fosse pago, igual geraria a obrigação de indenizar. Então, com relação a isso, eu não entendo como pacífico, né? Mas vai ser mais um tipo de ação para se fazer via judicial. Né? E daí eu fico pensando, nosso judiciário não vai suportar o número de demandas, tanto em quantidade quanto em diversidade. Porque vai vir matérias novas, que nem nós estávamos falando ali nas questões, vai vir matérias, vai desembocar no judiciário matérias que nunca foram muito significativas. Ou e até consequentemente, como as matérias são novas, as discussões são novas, virão teses novas, as decisões também serão novas. Assim se espera, né? E muitas delas serão muito diferentes em casos análogos. Sim. E eu até entendo que daqui a pouco eles vão acabar criando até núcleos, até juízos especializados, para que não tenham decisões tão divergentes, né? Fazer uma espécie de súmula vinculante, vamos assim dizer, dessas decisões, né? desses inúmeros processos. Olha, aqui vai ser uma câmara especializada em tratar da questão dos aluguéis, né? Vamos tratar aqui das questões dos financiamentos. Hoje tem um núcleo de ações bancárias, alguma coisa assim? Sim, o núcleo 4.0. Né? Então, eu acho que vai ter mais núcleos especializados em determinadas matérias. Com a designação de somente um magistrado para decidir, para não haver justamente decisões divergentes. Exatamente. Ou como funciona, por exemplo, o núcleo 4.0 bancário, né? É um grupo de magistrados, né? E todos eles acabam tendo o mesmo pensamento na hora da aprovação das decisões deles. Exato. Eu acho que vai acontecer por aí. E tentar o quanto antes, eu acredito que o judiciário vai tentar fazer isso, unificar a jurisprudência. Sim. Para quanto menos decisões discrepantes tiver, melhor. Claro, e aí tu já tem uma previsão do que tu vai, quando tu vai ajuizar a demanda, que tu vai decidir se tu vai ajuizar ou não, né? Claro. Se você souber, me socorro.
eu não me lembro quem é o autor da frase, enfim, quem formulou o pensamento, mas sempre ouvi dizer que as grandes nações se desenvolveram e a humanidade como um todo na guerra. As grandes guerras é que geram soluções, tecnologias e inovações de ponta, robustas, né? O Brasil não está em guerra. Contudo, essa tragédia nos mostrou que vai vir coisa nova. Vamos lá. O judiciário, o coração do judiciário gaúcho foi gravemente atingido. Sim. O prédio do Tribunal de Justiça ficou embaixo d'água. TRT ficou embaixo d'água. TRF ficou embaixo d'água. Os data center, as salas cofre, que é uma coisa que suporta uma bomba, não suportaram uma enchente. Sim. Uma questão, né, Dineia, uma questão que vai impactar muito também o mercado de trabalho, né? Sim. Porque já temos informações, as empresas demitindo o pessoal, as empresas fechando, tem empresas que não abriram ainda. Sim. Então, essa questão do mercado de trabalho, essa relação do mercado de trabalho, empresário, trabalhador, com certeza terá muitos impactos. Na verdade, a gente já tem, quando veio essa situação de enchente, o TRT parou de funcionar. Ele desligou o data center, diferente do TJ, que continuou operando meio capenga ainda, o PJE não funcionou, estava completamente desligado. Eu fiz um balcão virtual, que tinha uma situação de uma empresa que estava com uma conta bancária bloqueada de forma errônea, e eu fiz um balcão virtual e falei para o servidor, disse, doutora, não adianta me passar número de processo, falar nada, porque está desligado. A previsão de ligar é dia 17 me passou. E efetivamente foi ligado, porque baixaram as águas, foi todo um esforço do TRT para voltar a operar o PJE. E eu entendo que sim, Rogério, vai ter um forte impacto nas relações de trabalho, nos contratos de trabalho. A gente vai ver uma situação, as grandes empresas hoje já estão postulando a audiência de conciliação, o sindicato empresarial, o sindicato dos empregados, o sindicato das empresas, junto ao tribunal, fazendo audiências de conciliação para mediar como é que vai ficar essa situação, né? Porque cada empresa vai ter a sua realidade. Nós temos uma realidade hoje, claro, estadual, muito diferente da pandemia do Covid. Covid impactou os empregos. Sim. Drasticamente. Impactou as empresas, só que é o seguinte, o Covid botou todo mundo em casa sem produzir. Passado aquele período, todo mundo voltou, estava lá a sua mesa, sua cadeira, seu computador, a sua empresa. O Covid botou empresa e trabalhador para casa, sem produção. Mas passado a crise maior, voltou e tinha tudo seu lá para voltar a produzir. Agora as empresas... Tem empresa que nem existe mais. Embora tenha a previsão de fazer a rescisão contratual nessas situações, mas o problema que eu vejo hoje é que as empresas, ainda que quisessem fazer a resolução desse contrato de forma como prevista a CLT, ela tem um problema. Ela não tem capital para fazer esse pagamento, porque o problema que eu vejo maior não são das grandes, das médias e grandes empresas. Essas vão conseguir fazer a rescisão ou vão conseguir antecipar férias, antecipar feriados, fazer um banco de hora. Elas vão conseguir fazer isso. O problema que a gente tem, que a grande massa que gera emprego hoje é a pequena empresa. E essa pequena empresa, ela precisa que tenha toda uma cadeia produtiva para ela poder receber. E essa pequena empresa, ela foi atingida pela água, né? E ela não existe mais. A gente tem situações... Não tem recurso, né? E não tem recurso para manter esse empregado. Então, eu entendo, Rogério, que infelizmente isso vai parar na Justiça do Trabalho para a gente discutir essa relação. E eu não estou dizendo que o empregado não tem direito a receber. Ele tem direito. Ele tem direito porque ele tem um contrato vigente. O problema é que a empresa que tem a obrigação de pagar, ela não tem como pagar. Então, assim, o que se faz nessa situação? E não é porque a empresa não vai pagar porque ela é cruel, que ela é ruim, que ela... Não! É porque ela não tem, porque ela viu a água levar a sua empresa. Sabe? Eu vejo assim, muitas pequenas empresas
o que é a grande massa das nossas empresas e que é substancial isso, o quanto que é relevante no faturamento e na geração de emprego, que não tem como se manter. Existe até um projeto, não sei se pensado ou impensado, até muito do centro do país, incentivando, né, as pessoas a consumirem produtos gaúchos. Isso eu acho muito bom. Mas aí tu pensa agora, eu estou pensando exatamente do que a Edneia acabou de explanar, mas essa empresa vai fazer qual produto? Ele entende? Eu vi um vídeo na internet, eu vi um vídeo justamente disso. Campanha forte para consumir produto gaúcho. Daí ela listou lá, sei lá, 10, 15 empresas que fazem produtos que são distribuídos em todo o país. Uma que me veio a... não me lembro agora o nome, mas enfim. Empresa tal produz isso, então acabou a empresa, está embaixo d'água. Empresa tal produz isso, não tem como produzir, está sem maquinário. Ela relatou 15 empresas gaúchas que tem um mercado nacional significativo e que essas 15 foram tão fortemente atingidas que elas não têm como produzir. Então não adianta consumir o produto gaúcho se não consegue fazer. Não tem produto. É só a gente pensar assim, ó, o bairro Vicentino aqui de São Leopoldo é um bairro grande e é um bairro que tem muita empresa. E o porte dessas empresas são pequenas ou microempresas. E, infelizmente, quem estava ali naquele lugar perdeu tudo. Existe o prédio. Ontem eu estava vendo uma empresa que está ali, disseram, olha, voltamos, estamos limpando, mas sobrou as paredes das empresas. Vão fazer o quê? Uma solução que seria paliativa, mas ajudaria muito, é aplicar a mesma solução que deram no Covid, né? Para não sair demitindo, custear um pedaço no Covid. Não sei se foi para todas as empresas, foi só para determinadas. Foi para todas as empresas, mas tinha as regras a ser cumpridas. Eu entendo que sim, Isso aqui no estado tinha que ser aplicado de novo. Vai ter que ser trazido a cada situação concreta, a cada situação que vai se chegar ou numa mediação ou propriamente numa reclamatória trabalhista na frente da Justiça do Trabalho, se sentar e analisar qual vai ser a situação, né? Porque agora todos os empresários que eu tenho conversado estão muito preocupados com os postos de empresa, como fazer para manter em dia pelo menos a folha de pagamento, porque se entende também que o empregado também sofreu esse prejuízo. Claro. Então assim, é todo mundo que sofreu, mas e como resolver essa situação, né? Se a empresa não tem capacidade financeira. Se não gera? Na nossa realidade aqui, mês de maio, nós já tivemos uma inadimplência de 60%. Uma outra relação, Marcelo, que é o carro-chefe do escritório, a relação de postos de gasolina com distribuidoras, que já é uma relação conturbada de algum tempo, né? E com essa questão agora, o que tu diria assim dessa relação postos distribuidora, por exemplo, postos que foram absolutamente destruídos, como nós temos aqui em São Leopoldo, vários aqui no centro, principalmente na frente do ginásio, enfim. Como é que se dá essa relação? O que tu indicaria? O que seria possível fazer nessa relação entre distribuidora e postos, que já é uma relação muitas vezes conturbada, né? Na verdade, o nicho aí que a gente atende com um grande volume, que é posto de combustível, nós estamos aguardando um posicionamento das distribuidoras, de todas elas. Efetivamente, a pouca manifestação delas, o que elas propuseram é incipiente. Aquilo e nada, quase a mesma coisa. E tem uma relação de locação, de sublocação, tem um contrato de compra e venda mercantil com obrigação de volume, é uma relação conturbada por si só. Tem a relação com toda a sua folha de pagamento, né? Nós tivemos aí vários postos, clientes que ficaram com o posto alagado. Teve um cliente em Lajeado, a Cachoeirinha. Só que com nós, mais de 25 postos
submerso. Tem a questão ambiental. Imagina numa relação do posto com a distribuidora, quantos contratos nós temos aí conexos? Nós temos a da conveniência, nós temos do combustível, nós temos da locação. Jet óleo. Essa complexidade aí, ela vai desaguar. A relação de posto de gasolina com distribuidora e muitas vezes a relação já vinha conturbada, já vinha, né, com a corda esticada, e agora? Já vinha com a corda esticada. Imagina isso agora. Toda essa complexidade de vários contratos numa relação. E volta os bancos, né? Na periferia disso tudo, os bancos. Exato. Em cima. E já vinham desde a pandemia, que tomaram dinheiro muitas vezes em banco para manter a operação, e agora vem e sofre um novo golpe, digamos assim, né? Com essa enchente. O mercado de combustível de posto de gasolina é muito peculiar. Né? É tudo isso. É uma relação multicontratual com a distribuidora. Né? Tem contrato de locação, sublocação, contrato de franquia, contrato de compra e venda com obrigação de volume, tem a questão ambiental diante da enchente. A maioria dos nossos clientes estão nos reportando que não tiveram problema de ordem ambiental, que os seus tanques, seus equipamentos suportaram a ficar submersos sem causar dano ao meio ambiente e ao produto. Agora, tem alguns postos menores e mais antigos que perderam muito em estoque, e pior, esse estoque que eles perderam também contaminou de alguma forma o meio ambiente. E aí? Então tem toda uma relação. E as distribuidoras, como um todo, estão silentes até agora. As distribuidoras também passaram por perrengues durante a fase alta da enchente, né? Aqui do nosso lado, a base de Esteio e Canoas teve distribuidoras submersas, sim. Né? Nós tivemos próximo de uma situação de desabastecimento de combustível. Próximo, mas as companhias tinham estoque, tudo. Não era nem até tanto pelo combustível em si, faltava era o biocombustível. Teve uma pequena falta de etanol para misturar na gasolina e de biodiesel para misturar no diesel. Mas não chegamos a ser desabastecidos. Só que tivemos problemas assim, tem cliente nosso do interior do estado que andava 300 km para pegar combustível. Durante as cheias passou a andar 700, 800. O custo de tempo, de diesel, de hora extra. Nós tivemos cliente que andava 300, 400 km para buscar o seu combustível, e ele fazia a retirada com meios próprios para tentar baratear. Sim. E daí, nesse período, tiveram que fazer 800 km. Né? Complica a operação. Uma questão preocupante também é que a tendência, se já é uma relação desigual entre a distribuidora e o posto, quando acontece uma catástrofe dessa, uma enchente, a tendência é que aumente ainda mais essa discrepância numa negociação, imagina.